Olá, sétimo ano, tudo bem? Nós vamos trabalhar o capítulo 4, Reformas Religiosas. Eu já encaminhei para vocês um resumo desse conteúdo, bem como todos os exercícios da apostila e do caderno de atividades corrigidos. O que foram as reformas religiosas, né? Ou reformas protestantes? Foi um movimento que começou no século XIV, de crítica à Igreja Católica, que resultou no surgimento de novas igrejas, como a Igreja Luterana, a Calvinista e a Anglicana. Mas qual é o contexto histórico dessas reformas religiosas? Bom, na Idade Média, a Igreja Católica era a única instituição e era também a instituição mais poderosa nesse período. Na Idade Moderna, com a formação das monarquias nacionais, quem passou a ter o poder na Europa eram os reis absolutistas. Ou seja, automaticamente isso vai diminuir o poder e a influência da Igreja Católica no Estado. E isso também vai gerar conflitos entre o rei e a Igreja. Além disso, a burguesia estava muito insatisfeita com a Igreja, porque a Igreja Católica ela condenava a usura, que era a cobrança de juros, e o lucro, né? O que prejudicava a expansão do comércio. Então, a partir daí, muitas críticas sobre as práticas da Igreja Católica começaram a ser feitas na Europa. E também com a influência dos humanistas. Lembra, a gente estudou o Renascimento e a gente viu o quanto o Renascimento contribuiu para novas ideias dentro da Europa, inclusive na questão religiosa. Quais eram as críticas feitas às práticas da Igreja Católica? A venda de indulgência, que era a venda do perdão dos pecados, a venda de relíquias sagradas, que era simonia, a venda de cargos eclesiásticos para as pessoas que não tinham nenhuma formação, e além disso se faziam outras críticas, como o luxo, a corrupção, a imoralidade do clero. Tudo isso passou a ser contestado dentro da Europa e que vai culminar então no movimento que a gente chama de reformas religiosas. Mas onde de fato a reforma religiosa teve início? Na Alemanha, com Martinho Lutero. Lutero era um monge da Igreja Católica e quando ele traduziu a Bíblia do grego para o latim, ele criou as chamadas 95 teses. Isso desagradou muito ao Papa Leão X, que excomungou o Lutero da Igreja Católica. E aí Lutero, então, é o criador de uma nova igreja, a Igreja Luterana. E ele ganha muito apoio da burguesia e parte da nobreza. A Igreja Luterana, ela tem como princípio que a salvação se dá pela fé, diferente da Igreja Católica, que diz que a salvação se dá pela fé e as boas ações. Lutero também vai defender muito a interpretação livre da Bíblia, e ele, na Igreja Luterana, só vai ter 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia. E a partir da Reforma Luterana, né, outras igrejas também vão começar a surgir na Europa, como a Igreja Calvinista na Suíça. Aí eu vou pedir para vocês arrumarem lá no resumo que eu encaminhei, quando fala ali do calvinismo, aparece Suécia no resumo, é Suíça. Então arrumem ali para mim, tá? O calvinismo, ele prega como princípio básico a predestinação absoluta, o trabalho árduo e o progresso econômico.
Essa igreja agradou muito aos interesses da burguesia, por isso, rapidamente, ela se espalhou pela Europa, onde em vários lugares os calvinistas eram chamados com nomes diferentes. Eu vou dar um exemplo. Na Inglaterra, o calvinista era chamado de puritano. Na França, huguenote. E na Escócia, presbiteriano. Além da luterana e a igreja calvinista, surge então a terceira igreja, é a igreja anglicana. Essa igreja ela teve um contexto um pouco diferente das duas, né, que eu falei anteriormente. Por quê? Henrique VIII era o que governava a Inglaterra nesse período. E aí, ele era casado com Catarina de Aragão. O casamento dele era apenas um arranjo político. Então, ele pediu ao Papa que anulasse o seu casamento, mas o Papa negou. Então, ele vai criar o Ato de Supremacia, em 1534, e cria, né, uma nova igreja chamada anglicana. Assim, ele conseguiu a anulação do seu casamento com Catarina de Aragão e também a igreja não influenciava mais nos assuntos políticos do seu governo. Ele casa-se com Ana Bolena e tem uma filha com ela chamada Elizabeth, que vai ser a Elizabeth I, e é ela que vai consolidar essa igreja na Inglaterra. Então percebam que o movimento reformista, né, religioso, ele contribuiu muito para novas visões de igreja, né? A igreja católica não passou a ser mais a única e rapidamente essas igrejas se espalham por toda a Europa. Bom, mas a igreja católica vai reagir e aí vai surgir o que nós chamamos de a Contra-Reforma, que nada mais é do que uma série de ações que a Igreja Católica vai tomar para impedir o avanço dessas novas igrejas. Os membros do clero se reúnem no Concílio de Trento, onde ali eles reafirmam os dogmas da Igreja, os princípios, mas tomam algumas atitudes como o fim das indulgências, da simonia, da venda de cargos eclesiásticos, criam seminários para formar padres, moralizam o clero, criam também o Index, que é a lista de livros proibidos, e as missões jesuíticas, né? Catequizar povos para ampliar o número de fiéis cristãos. Um exemplo disso é que a gente estudou já nas grandes navegações, né, quando começa o processo de colonização na América, na África, na Ásia e principalmente Portugal e Espanha começam a dominar essas regiões. Então, um exemplo também é o Brasil, que passa a ser uma colônia de Portugal, e aí esses jesuítas vão vir para o Brasil para catequizar os nossos índios. Isso é uma forma de expandir a fé cristã nas terras conquistadas. Certo? Espero que tenham entendido. Como eu disse, vão estudando, fazendo os exercícios, anotando as dúvidas, que eu espero que em breve a gente se encontre nas aulas presenciais. Eu desejo a vocês uma feliz e abençoada Páscoa, a vocês e a família de vocês. Um beijo e até breve.